prefiro mandar lá. João, você quer ligar o som? Quer experimentar? Boa tarde a todos. Aqui, ó. Me deram duas tarefas difíceis. A primeira é alcançar o microfone nesse púlpito. Colocaram aqui tijolos, mas enfim. E a segunda é apresentar o próximo palestrante. O nosso irmão Erizik trabalha no Rio de Janeiro há pelo menos 30 anos. Quando você pensa no trabalho no Rio de Janeiro, não dá para pensar no crescimento da igreja no Rio de Janeiro sem pensar na colaboração, na cooperação e no trabalho no Erizik. Nós hoje temos duas congregações no Rio de Janeiro que foram iniciadas pelo Leri, e hoje o nosso Maulino trabalha nessa congregação, e atualmente a congregação do Tanque é a segunda congregação, pela informação que eu tenho, a ser iniciada pelo nosso irmão. O Leri é uma pessoa que tem servido a igreja lá no Rio de Janeiro, e os irmãos têm acompanhado o trabalho dele, são testemunhas disso, e a gente tem, assim, honra, né, em ter o Erizik como um dos nossos irmãos ali naquele trabalho. A gente conhece a dificuldade que se dá quando se dispõe a pregar numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo e tantas cidades que a gente tem no Brasil. E a gente dá graças a Deus quando tem homens dispostos, né, a pagar o preço por esse trabalho, levando em consideração o tanto de almas que serão alcançadas. E claro que a gente sempre reconhece que a honra vem sempre de Deus, né? Mas eu queria que os irmãos de Ramos e Jacarepaguá ficassem em pé, por gentileza. Se o Erizik, por acaso, desse como é que o negócio está no coração? Parada cardíaca e morresse agora, a gente poderia ter esse maior fruto dele aqui, ó, esses irmãos. Podemos sentar. Então, o Erizik é uma pessoa que tem se dedicado ao trabalho, como a gente tem falado, e certamente a gente vai ser edificado com a palestra dele. É um homem que tem visão missionária, é uma pessoa que tem dedicado o seu trabalho, a sua vida ao trabalho do Senhor, e é uma referência de missionário no Brasil. O Erizik tem a visão de um missionário, a malandragem do carioca, né, e a humildade de Jesus Cristo. Então, para mim é um grande prazer, uma honra apresentar o Erizik. E cadê o Leri? Na realidade é a vida não, é o Senhor que nos ensina a ser humildes. Eu me lembro, o primeiro Enoque foi em 81, vim de Jundiaí. Hoje falei com o Juvenal. Juvenal disse que daquela época de Jundiaí só tem ele, Álvaro e eu, que estamos aqui hoje. Mas logo depois, foi meu sonho chegar aqui no Enoque, ser um preletor do Enoque, né? Ser um dos grandes. Tomara que esse tipo de sentimento não esteja no meu coração nesse dia de hoje. Também eu me lembro, no início do nosso trabalho no Rio de Janeiro, nós trabalhávamos muito nas casas, indo nas casas para ensinar as pessoas. E pela graça de Deus, eu fui numa casa, lá o casal se converteu, fui numa outra casa, aquela família se converteu, fui numa outra casa, lá as pessoas se converteram. O que eu pensei? Eu sei dar aula.
Minhas aulas são muito boas. Pena que todos na minha equipe não trabalham tão bem quanto eu. Mas depois, passei, não sei se foi 1 ano ou 2 anos, trabalhando, dando a mesma aula, aquela aula tão boa minha, sem fruto nenhum. Eu aprendi que Apolo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Vamos orar, irmãos. Pai amado, como a obra é sua, pedimos a sua ajuda. Eu peço a sua ajuda da minha parte, que eu possa falar sua palavra, apresentar seu filho. Também peço, Pai, pelos irmãos, que as palavras só servem para alguma coisa quando são recebidas por corações abertos, por solo bom. Abençoe não só a mim, Pai, mas meus irmãos. O que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Agora tem uma pergunta difícil. Todo mundo aqui já foi criança? Foi? Então, muito bem. Então nós vamos cantar uma musiquinha. E como você já foi criança, você vai cantar não só com a boca, mas com as mãos. Quero ver todo mundo cantando, tá bem? Muitos já conhecem. Deus é bom... comecei errado, né? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou, cantando eu vou, Deus é bom pra mim. Quem não conhecia? Então vamos cantar de novo para você aprender. Tá bom? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou, cantando eu vou, Deus é bom pra mim. Mais rápido. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou, cantando eu vou, Deus é bom pra mim. Amém. Agora eu quero, como já foi falado aqui hoje, eu quero agradecer os irmãos havaianos foram muito felizes com a escola desse tema, e quero dizer que esse tema me fez pensar. E até o melhor livro que eu conheço sobre pregação diz que a primeira tarefa do pregador é pensar. Então eu pensei, de onde vem a humildade? Qual é a fonte da humildade? Como foi que Jesus foi tão humilde? E eu acho que tudo começa com esta verdade, que Deus é grande e que Deus é bom, muito bom. Diante de um grande Deus, eu fico pequenininho. A verdade é que eu deveria ser um homem bem humilde diante deste grande Deus. Mas às vezes, os baixinhos ficam com um complexo de inferioridade e, para compensar, tentam se fazer de grandes e querem mandar em todo mundo ser o maior de todos. E aí é quando nós lembramos que Deus é bom para mim e nós podemos sossegar, descansar, cantar contentemente, pois não é tão ruim ser pequeno. Quando eu sei que eu sou amado e que existe alguém bem grande e muito, muito bom que cuida de mim. Agora, qual a palavra que você usaria para descrever Jesus? Se tivesse que escolher apenas uma palavra: luz, verdade, bondade, divindade, amor. São tantas, né? Mas que tal essa palavra? Diferente, cheio de surpresas, surpreendente. Muitas vezes nós, seres humanos, como já foi falado aqui, nós sonhamos em ser importantes, em ser alguém. Mas Jesus é o Rei, mas mais do que o Rei, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
mas um rei bem diferente. Este Jesus, nosso Senhor, nos deixou o exemplo supremo de como nós devemos viver neste mundo, o mundo criado por nosso bom Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 2. Como foi o caso do Brian, né? Me deram já as passagens para usar, e passagens muito boas. Esta eu creio que todos os irmãos já conhecem. Filipenses 2, vamos ler do 1 ao 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, irmãos, é de fato muito diferente daquilo que as pessoas iriam imaginar. Jesus fez tudo ao contrário. Jesus se humilhou. Jesus se esvaziou. Jesus disse que quem quer ser o primeiro deve se tornar o último. Que o maior precisa ser o menor. Que aquele que deseja ser grande deve se tornar o servo de todos. E assim aconteceu. O majestoso, o infinito, se tornou gente como a gente. Deus se fez carne e habitou entre as pessoas, aqui no planeta Terra. Jesus é o Emmanuel, o Deus que se transformou em filho do carpinteiro. Nessa carta aos Filipenses, se você conhece a carta, você sabe que no último capítulo, capítulo 4, Paulo pede duas irmãs em Cristo, Evódia e Sintique, que se esforcem para viver em harmonia no Senhor. Já que é só a gente aqui, vamos abrir o jogo, né, irmão? Estou falando com você. Você conhece irmãos na sua congregação e precisam deste mesmo conselho que as duas irmãs precisavam? Ou talvez você mesmo não esteja bem com alguém na sua congregação hoje. Tiago pergunta na carta dele, também no capítulo 4, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E o próprio responde, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Eu acho interessante, muito interessante, que até o mundo já sabe que quando um não quer, dois não brigam. Não está na Bíblia, não. Ou, trocando para nosso vocabulário de hoje, quando um age com humildade, este vai ceder a vez e evitar uma briga. Então seja honesto. Quem aqui nunca agiu
visando seus próprios interesses, seus próprios desejos, brigando por causa de suas próprias vaidades. Vamos dizer assim, né? Quem é que hoje nunca pecou que atire a primeira pedra? Eu confesso, até falei sobre isso lá no Rio, umas 2 ou 3 semanas atrás, um irmão no grupo disse, é verdade, irmão? Porque eu disse que eu e minha esposa, que estamos juntos há 38 anos, tivemos um problema em casa, uma discussão, um conflito. E depois eu vi que eu estava errado. Eu estava pensando em mim, meus direitos. E se eu estivesse descansando nos braços daquele nosso bom Deus, eu poderia ter evitado toda aquela cena, todas aquelas palavras, nem precisavam sair da minha boca. Eu teria sido menos egoísta, eu teria pensado nela, não me preocupado comigo. Mas aqui em Filipenses capítulo 2, o que Paulo disse para os irmãos lá em Filipos? Lembre-se, irmãos, que vocês estão em Cristo. Cristo nos amou, e quem está em Cristo vive no amor e pratica o amor. Todos nós que estamos em Cristo, nós fazemos parte de um único corpo, vivemos em comunhão. Por esse motivo, eu e você devemos pensar do mesmo modo, colocando o amor em prática. Todos nós recebemos o mesmo Espírito, e com ele nos guiando, nós temos então a mesma atitude. Portanto, não vamos agir por ambição egoísta, nem por vaidades. Pelo contrário, quando eu e você estamos em Cristo, mais uma vez, descansando no amor de nosso bom Deus, nós vamos humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. O que vamos visar? Nossos próprios interesses? Talvez em parte, né? A gente precisa comer, precisa descansar, mas vamos dar prioridade aos interesses dos outros. Quem nos ensina a viver desta maneira? Você já sabe, né, irmão? É nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre, Jesus Cristo. E nós, sendo estagiários de Jesus, nós queremos andar nos passos de Jesus. Nós temos Jesus como nosso modelo. Queremos ter as mesmas atitudes, então, de nosso Mestre. O que foi que Jesus fez? Nosso Jesus, que conhecia muito bem o Pai bondoso, embora ele fazia parte da divindade, Jesus não considerou o ser igual a Deus algo que deveria se apegar. Pelo contrário, Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Qual palavra que nós vamos usar para descrever Jesus? Eu gosto muito da palavra diferente. Jesus, o maior, se tornou um servo. Jesus não se preocupou em morar numa mansão. Jesus não buscou roupas caras, comidas finas. Jesus não se preocupou com a opinião das pessoas. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. E se Jesus, irmão, se Jesus se humilhou, será que eu não vou me humilhar? Como é que eu posso me encher de orgulho e exigir alguma coisa quando Jesus Cristo abandonou a glória celestial, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente à morte e morte de cruz? Jesus se deu em vida, Jesus deu o seu suor, ele deu a sua atenção, ele deu o seu tempo, mas Jesus foi mais longe. Jesus, o bom pastor, ele deu a vida dele para salvar as suas ovelhas. Talvez foi um homem bom,
alguém tenha coragem de morrer. Mas Jesus demonstra seu grande amor por nós. Ele morreu em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Agora você pode concordar ou deixar de concordar, mas isso não muda nada, nada. Para andar nos passos de Jesus, é necessário se humilhar, porque Jesus se humilhou. Para ser o estagiário de Cristo, é necessário ser um servo, porque Jesus servia as pessoas. O exemplo que Jesus nos deixou não é apenas um belo retrato de um cara legal, é uma exigência para todos que se propõem a serem seguidores de Cristo. Jesus é maravilhoso. Seguir Jesus é maravilhoso, porque Ele é muito, muito bom. Jesus, o Filho de Deus, Ele deixou o seu Pai todo prosa. E o Pai o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Em quase tudo que Ele fez, Jesus, o Filho de Deus, surpreendeu a todos. Foi Ele que um dia parou para falar com uma mulher samaritana. Jesus tocou um leproso. Jesus, que é o dono de tudo, o que Ele fez? Mandou recolher as sobras dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sentou, abraçou as crianças. Jesus parou, curou o cego. Jesus elogiou a fé de um centurião romano e de uma estrangeira. Jesus teve tempo para socorrer uma viúva que perdeu o filho dela. E certo dia, quando seus dias aqui no planeta Terra estavam se esgotando, Jesus, sabendo que havia chegado o tempo que deixaria este mundo, que ele iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então a gente pergunta, né? Como Jesus conseguiu fazer o que fez? A resposta não está clara? Jesus está seguro. Jesus sabe quem é, ele conhece o Pai que tem, Jesus sabe de onde veio e para onde vai. Não sei se você abriu sua Bíblia, você sabe, eu estava lendo João capítulo 13. Vai lá, João 13, olha o versículo 3. O que João nos diz? João capítulo 13, versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Quem é Jesus? É o amado por Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. Jesus não tem dúvidas. Jesus não tem autoestima baixa. Jesus não está inseguro. Nem precisa se vangloriar. Por isso, Jesus amava com o amor puro e sincero, o amor não fingido e verdadeiro. O que diz o versículo 1? Está ali na sua Bíblia, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo, que iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nosso mundo fala sobre o amor, não fala? Quantas músicas, quantos filmes, quanta gente fala sobre o amor. Mas poucos conhecem o amor real, o amor verdadeiro. Para conhecer este amor, você precisa deste manual. O manual que vem de nosso Criador. O que está escrito aqui? Tem as palavras do Pai. O amor não se orgulha, não procura seus interesses, não tem ambição egoísta, não tem vaidades, mas humildemente considera os outros superiores e visa os interesses dos outros. O amor se dá. O amor pensa nos outros e serve os outros. Como todos aqui foram crianças, eu creio que vocês sabem contar até 3, né? 1, 2, 3. Então, olha aqui o que acontece. O Senhor me ama, por isso eu o amo, e Ele me dá condições de amar os outros. É fácil, né? O Senhor me ama, por isso eu o amo, e Ele me dá condições de amar os outros. Quando Deus recebe toda a honra, não sobra honra alguma para mim. Humildemente eu dou toda a honra, toda a glória ao meu papai. Meus irmãos amados, eu já aprendi, creio que muitos aqui também já aprenderam, que quando eu penso em mim, tudo dá errado. Eu vivo em conflito, como já disse, com minha esposa, vivo em conflito com meus irmãos, vivo longe de meu pai, vivo querendo mais e mais e mais, e nunca fico satisfeito. Como eu preciso aprender com Jesus. Como eu quero ser como Cristo. Como eu preciso ser humilde como Cristo. Humilde como Jesus foi humilde e servir o próximo como Jesus fez. Jesus é aquele que pegou a toalha e a bacia e foi lavando os pés de cada um dos 12. Você consegue se transportar para aquele lugar? Feche seus olhos agora, por favor. Você consegue ver Jesus com a bacia e a toalha? Você vê Jesus se aproximando de cada um dos 12
Jesus se rebaixa, lava os pés de Tiago, depois os pés de André, os pés de Tomé. Aí ele chega a vez de Judas. Jesus toma os pés de Judas, cuidadosamente lava seus pés. Quanto tempo levou para Jesus lavar os pés de cada um dos 12?